Imagina acordar um dia e descobrir que as recomendações nutricionais que, guiaram o mundo por quase 50 anos estavam na verdade erradas. E a confissão não vem de um pesquisador qualquer, mas do próprio governo que criou as regras. É uma virada de chave completa. E é exatamente o que a gente está analisando hoje, um documento que detalha as novas diretrizes alimentares americanas publicadas em 8 de janeiro de 2025. Não é um ajuste pequeno, é praticamente virar a mesa e pensar tudo ao contrário do que nos disseram por décadas. Exatamente. O material que a gente tem aqui descreve essa data como um ponto de virada histórico. Então, a nossa missão é mergulhar nisso para entender a profundidade da mudança, por que estão chamando de revolução silenciosa e como isso valida ideias que por muito tempo foram tratadas como, coisa de gente rebelde, né? Totalmente. Tudo parece girar em torno de uma frase central que eles mesmos usaram. Comida de verdade cura, comida processada mata. E o peso disso é enorme. Desde 1980, por 45 anos, a pirâmide alimentar empurrou a população numa direção. Agora há um reconhecimento oficial de que as epidemias de obesidade, diabetes e doenças cardíacas podem não ter acontecido apesar das diretrizes, mas talvez por causa delas. É uma confissão de uma magnitude que a gente raramente vê. Ok, vamos analisar isso. Para a gente entender o tamanho da revolução, a gente precisa lembrar como era o antigo regime. As diretrizes de 1980 a 2025 eram muito claras. A base de tudo era reduzir a gordura, principalmente a saturada. Isso. E comer uma montanha de carboidratos. Uma montanha. De 6 a 11 porções de pães, massas e cereais por dia. E tinha guerra contra o ovo, lembro bem disso. A recomendação era evitar ovos por causa do colesterol na gema. Eu me lembro perfeitamente. Minha avó comia só clara, jogava a gema fora. Virou um hábito para uma geração inteira, baseado em algo que agora o próprio governo diz que estava errado. É impressionante o poder que essas diretrizes tiveram. Além disso, falavam para comer de 3 em 3 horas e focar na contagem de calorias. Uma receita que, olhando os números que temos aqui, foi no desastre completo. Os dados do CDC são brutais. Quase 74% dos adultos americanos com sobrepeso ou obesidade. 74%. Mais de 38 milhões com diabetes tipo 2. E a obesidade infantil triplicou desde que essas regras começaram. Os números não mentem, a estratégia falhou espetacularmente. E o mais irônico é que enquanto a saúde pública piorava, existiam comunidades inteiras como as de paleo e low carb, remando na direção oposta e mostrando resultados. Diziam que a gordura natural era boa, que proteína era essencial. E que o problema não era a caloria, mas sim de onde ela vinha. Exatamente. E o que parece ter sido catalisador para essa mudança de rumo, segundo a análise, foi a nomeação de Robert F. Kennedy Jr. como secretário de Saúde. Ah, sim. Ele chegou com uma agenda muito clara de colocar as evidências científicas acima dos interesses e dos lobbies da indústria alimentícia, que lucrou por décadas com as diretrizes antigas. O que nos leva à nova pirâmide alimentar, que na verdade nem parece mais uma pirâmide. É uma estrutura completamente diferente, baseada em 7 pilares. Aqui é que fica realmente interessante. Se a gente olhar para esses pilares, parece que tem 2 grandes movimentos, né? O primeiro é sobre o que colocar no prato. O segundo é sobre o que tirar. É essa a ideia. Perfeita a sua leitura. É uma troca. Sai a comida de prateleira, entra a comida de feira e açougue. Essa é a essência. O primeiro movimento, o de adicionar, começa com o pilar 1, proteína no centro do prato. Certo. A recomendação oficial agora é: priorize alimentos proteicos de alta qualidade em todas as refeições. Isso muda tudo. A proteína deixa de ser um acompanhamento para virar a estrela principal, e eles dão números específicos, né? Algo em torno de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Isso. Para uma pessoa de 70 quilos, isso dá quase 100 gramas de proteína por dia. E as fontes são claras: carnes, peixes gordos e ovos inteiros.
Com a gema finalmente em paz. A gema foi absolvida. E isso nos conecta perfeitamente ao pilar 2. Gorduras saudáveis são essenciais. A gordura, a grande vilã por 50 anos, não só foi perdoada, como agora é considerada fundamental. O foco é em fontes naturais. Azeite de oliva, abacate, nozes. A gordura que vem naturalmente nos alimentos, certo? Exato! Nos peixes, nas carnes. Mas espera aí. E a gordura saturada? Aquela que nos disseram que entupia as artérias. Ela foi liberada também? Então, a mudança aqui é sutil, mas profunda. O limite de 10% das calorias de gordura saturada continua. Mas o foco da crítica mudou completamente. O vilão agora não é mais a gordura que vem naturalmente na picanha ou no coco. O problema, apontam as novas diretrizes, são os óleos vegetais refinados, soja, milho, girassol. Ah, entendi. E, claro, as gorduras transindustriais. A culpa foi redirecionada. Faz todo sentido. Então, a base do que a gente coloca no prato é proteína e gordura boa. E o que mais? Aí vem o pilar 3. Vegetais e frutas como a base viva da dieta. A meta é de pelo menos 3 porções de vegetais e 2 de frutas por dia, mas com uma orientação importante, variedade de cores. O prato colorido. Isso. A ideia é garantir um espectro completo de micronutrientes. Eles dão prioridade a folhas verdes escuras, como couve e espinafre, e frutas de baixo açúcar, como morangos, mirtilos e framboesas. Ok, essa parte parece menos polêmica, mas agora vamos para segundo grande movimento. O que tirar do prato? E aqui a coisa fica séria. Começando pelo pilar 4, grãos integrais com moderação. Isso é um ataque direto à base da pirâmide antiga. É uma demolição. A recomendação antiga era de 6 a 11 porções de grãos. 11. Agora, a nova diretriz corta isso para 2 a 4 porções por dia e apenas integrais. Nossa, que diferença! O que era a fundação gigantesca do nosso prato virou um bloquinho pequeno opcional. É o reconhecimento de que o excesso de carboidratos, mesmo os bons, foi um erro. E se reduzir os grãos já é um choque, o pilar 5 é uma declaração de guerra: eliminar ultraprocessados e açúcares. Pela primeira vez, o governo está nomeando os inimigos: fast food, refrigerantes, doces, salgadinhos, embutidos. E aqui é bom a gente deixar claro o que é um ultraprocessado, para ninguém confundir, né? Boa. Não estamos falando do pão da padaria ou do queijo que você compra na feira. Estamos falando de produtos industriais que você não conseguiria fazer na sua cozinha. A regra de bolsa é ótima. Se tem uma lista de ingredientes que parece uma aula de química, com nomes que você não consegue pronunciar. Exato. Provavelmente é um ultraprocessado. E o tamanho do problema é assustador. Quase 60% de tudo que os americanos comem vem desses produtos. É mais da metade da alimentação do país. O que levanta uma questão importante, né? Por que demorou tanto para algo tão óbvio se tornar oficial? A análise que temos sugere que a influência da indústria alimentícia, que fatura bilhões com esses produtos, foi o principal fator de atraso. Claro. A nova meta é radical. 0 bebidas açucaradas e menos de 10% das calorias diárias vindas de açúcares adicionados. Isso me leva a uma pergunta que não quer calar. Se esses princípios que agora são oficiais, menos carboidrato, mais gordura boa, comida de verdade, já eram defendidos por gente como o Dr. Atkins lá nos anos 70, como é possível que a ciência oficial tenha errado por tanto tempo e por tanto? Foi só pressão da indústria ou foi um erro honesto? Olha, é a pergunta de $1 milhão. Eu acredito que foi uma combinação de fatores. Havia uma ciência inicial, talvez falha, que apontou na direção errada nos anos 60, 70. A indústria, percebendo uma oportunidade de ouro para vender produtos low-fat cheios de açúcar e farinha, amplificou essa mensagem com um marketing bilionário. E uma vez que uma ideia vira um dogma, como gordura faz mal, é incrivelmente difícil removê-la da cabeça dos profissionais e do público. Virou uma bola de neve. O que estamos vendo agora é a ciência independente finalmente vencendo o dogma. Faz sentido. Ainda faltam 2 pilares na nossa lista. O pilar 6 fala em reduzir sódio, mas com nuances. Exato. A meta é de 2.300 miligramas por dia.
o que dá mais ou menos uma colher de chá de sal. Mas o ponto crucial aqui é o mesmo da gordura. O problema não é o sal de cozinha que você usa para temperar a salada. É o sódio escondido, é o sódio oculto. Cerca de 75% do sódio que as pessoas consomem vem de pães industrializados, enlatados, molhos prontos, fast food. Ou seja, Dos ultraprocessados de novo. Se você corta esses produtos como manda o Pilar 5, o problema do sódio praticamente se resolve sozinho. É tudo conectado. E por último, o Pilar 7, hidratação inteligente, que imagino que seja bem direto. Simples e direto. Beba água. Água deve ser sua bebida principal. Evite ao máximo qualquer caloria líquida, especialmente as que vêm do açúcar, como refrigerantes e sucos de caixinha. Ok, então a revolução está clara. Mas uma coisa é a teoria, outra é a prática. O material que analisamos vai além e propõe um plano de ação, um tal de Protocolo Paula para 2026. Como ele funciona? Ele é basicamente um guia prático para aplicar as novas diretrizes, dividido em fases. Começa com o mês 1, que eles chamam de reset metabólico. Essa fase de reset metabólico parece bem intensa. Eliminar tudo de uma vez, açúcares, grãos refinados e ultraprocessados. Por que essa abordagem de choque em vez de uma transição mais gradual? A ideia por trás disso é quebrar o ciclo de dependência, especialmente do açúcar e dos carboidratos refinados, que agem no cérebro de forma parecida com outras substâncias que viciam. Entendi. É como apertar o botão reset no seu paladar e na resposta hormonal do seu corpo, principalmente a insulina. A proposta é que, após 30 dias limpos, a vontade por esses alimentos diminui drasticamente, o que torna a manutenção a longo prazo muito mais fácil. Nessa fase, eles também sugerem o jejum intermitente de 16 horas. E depois desse choque inicial, nos meses 2 e 3, entra a fase de otimização. Aqui, o plano reintroduz moderadamente algumas fontes boas de carboidrato, como batata doce ou grãos de integrais, para ver como o corpo reage. Ah, então não é para sempre sem carboidratos. Não. É uma reintrodução consciente. É também uma fase para focar em movimento nada extremo, caminhadas e musculação básica, e otimizar níveis de nutrientes com suplementação como vitamina D3 e ômega 3. E como isso se torna um estilo de vida? Essa é a fase final dos meses 4 a 12, chamada de sustentabilidade. É aqui que entra a famosa regra 80-20. A ideia é que você siga o plano à risca em 80% do tempo, mas tenha 20% de flexibilidade para eventos sociais, um aniversário, uma festa. Isso é fundamental para não abandonar tudo, né? Totalmente. Torna o plano sustentável psicologicamente. E o mais interessante, eles mudam as métricas de sucesso. Como assim? Sai da balança. Exatamente. O foco deixa de ser apenas o peso. O protocolo sugere acompanhar a circunferência da cintura, que é um indicador melhor de gordura visceral perigosa, mas também métricas subjetivas, seus níveis de energia, a qualidade do seu sono, sua clareza mental. E os exames de sangue, imagino. Claro! Marcadores objetivos como glicemia de jejum, triglicérides e hemoglobina glicada é uma mudança do foco no peso para o foco na saúde metabólica. Isso é muito mais completo. Então, para encerrar nossa análise, a mensagem principal é inegável. Uma mudança sísmica aconteceu. Depois de 45 anos, a recomendação oficial do governo americano finalmente se alinha com uma ideia muito simples. A saúde vem da comida de verdade, não de produtos criados em laboratório. E a análise reforça que esta não é uma vitória do governo, mas sim da ciência independente e das comunidades de pessoas comuns que testaram essas ideias nos seus próprios corpos e provaram que elas funcionavam, mesmo indo contra tudo que era oficial. Ferramenta poderosa. Ela remove a desculpa de que isso não é provado. A informação agora é pública, oficial e acessível. A transformação, no entanto, continua dependendo das escolhas de cada um. O material termina com uma comparação poderosa. Diz algo como: nossos ancestrais não tinham nutricionistas, aplicativos de calorias ou academias 24 horas, mas eram magros, fortes e livres de doenças crônicas, porque comiam comida de verdade.
E isso nos deixa com uma reflexão. Se a sabedoria ancestral e a ciência moderna mais recente agora apontam exatamente para a mesma direção, o que realmente nos impede de seguir esse caminho?